Quais são as regras e exigências para viajar para a Europa durante a pandemia, considerando a nova variante Ômicron, né, a variante aí do Covid que chegou para abalar um pouquinho as estruturas do viajante que está com viagem planejada aí para os próximos dias. Alguns países já tomaram novas medidas, novas exigências para a entrada no país, e nesse vídeo eu quero fazer um quadro resumo aí, vou te mostrar os principais países, né, que são porta de entrada do Brasil para a Europa e quais são as novas exigências que você tem que ficar atento. Se você não me conhece, meu nome é Bruno e esse é o canal Vai com Bruno, que eu falo sobre planejamento de viagem e dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Então vem comigo entender quais são essas novas regras aí que estão sendo exigidas e mais, vou te ensinar aí a se manter atualizado, né? Essas mudanças estão acontecendo a todo momento. Hoje eu estou gravando esse vídeo, né, no dia 8 de dezembro. Pode ser que até a hora da publicação eu já tenha tido alguma alteração e por isso eu mostro como você se mantém informado, né, até a data da sua viagem. Então vamos aqui para a tela porque eu fiz um quadro resumo com os principais países que são porta de entrada, né, do Brasil para a Europa. Esses países são locais, né, são países que têm companhias aéreas que fazem voos direto do Brasil para a Europa, como Portugal, Alemanha, Holanda, França, Reino Unido, né, Inglaterra, Holanda. Então vamos dar uma olhadinha aí quais são as novas exigências. Portanto, esse é o quadro resumo que eu fiz aí com os principais países que são portas de entrada, né, do Brasil para a Europa. Lembrando que essas regras estão sujeitas a alterações a qualquer momento, né? Essas regras mudam muito rápido. E com relação aos países, eu coloquei a França, a Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Suíça e Reino Unido, né, que entra aqui a Inglaterra. Na primeira coluna eu coloquei as regras de quem está vindo do Brasil para a Europa e na segunda coluna quem já está na Europa e vai fazer uma movimentação interna. Lembrando que essa é uma regra geral, tá? Tem especificações aí país por país que você deve considerar se estiver fazendo uma movimentação interna na Europa. Com relação à França, a novidade é a exigência do teste PCR negativo. Ele tem que ser feito 48 horas de antecedência. A França não estava exigindo o teste PCR negativo, mas a partir de agora, aí, com a nova variante, eles passaram a exigir. E se você está viajando dentro da União Europeia, esse teste é necessário apenas se você não for vacinado. Se você não for vacinado, o teste tem que ser feito 24 horas de antecedência. Se for vacinado, basta o certificado de vacinação. A Espanha não mudou as regras. Se você está vacinado, basta apresentar o certificado de vacinação. A mesma coisa serve para você que está viajando dentro da Europa. Portugal exige que todos os passageiros tenham um teste negativo. O PCR tem que ser feito com 72 horas de antecedência ou o antígeno com 48 horas de antecedência. A mesma coisa para quem está viajando dentro da Europa para Portugal. Alemanha e Holanda bastam também apresentar o certificado de vacinação. A Suíça foi um dos países que teve aí maior alteração. Agora eles estão exigindo o teste PCR negativo com 72 horas de antecedência e além do teste no pré-embarque, você chegando na Suíça, você vai ter que fazer um segundo teste, que pode ser o PCR ou o antígeno, e esse teste tem que ser feito entre o seu quarto e sétimo dia de viagem. O Reino Unido também teve uma alteração relevante, que é com relação ao teste PCR ou antígeno com 48 horas de antecedência do embarque. Tinha caído essa questão do teste, né, para quem era vacinado e estava indo para o Reino Unido, mas eles voltaram a exigir aí com a variante, né, que o Reino Unido é um dos países que está sendo bastante afetado. Esse teste agora está sendo obrigatório no pré-embarque, além do teste do segundo dia. E também eles exigem o isolamento até que saia o teste, né, o resultado do teste do segundo dia. Por último, eu coloquei uma regra aí dos Estados Unidos, apesar do foco do vídeo ser na Europa, mas eles também alteraram o teste, né? Agora eles precisam ser feitos com 24 horas de antecedência, antes eram 72, então atenção aí se você está planejando a sua viagem para lá. E como você faz para consultar as regras atualizadas desses países? Eu já falei bastante disso aqui no canal, tem outros vídeos explicando no detalhe como usar as ferramentas. Uma delas é o Reopen EU. Aqui você seleciona o país que você quer viajar. Uma vez selecionado, ele vai listar todas as regras e links que você precisa saber para consultar essas informações.
inclusive os links dos sites dos governos desses países, o que tem a informação mais atualizada. Similar ao Reopen EU, tem também o da IATA, outra fonte super confiável. A diferença do da IATA é que você pode consultar as regras para qualquer país do mundo e aí do lado vão aparecer essas regras. O site das companhias aéreas também é uma boa fonte de informação. Esse daqui é o site da Lufthansa, que também atualiza essas informações. Eles usam a fonte da IATA, que é a mesma que eu falei anteriormente. Então procure consultar na companhia aérea que você vai fazer seu voo, quais são as regras, o que eles estão exigindo. Ficou na dúvida? Liga para a companhia aérea para perguntar o que está sendo exigido na hora do check-in. Além do quadro resumo que eu coloquei aí com os principais países, alguns pontos de atenção que eu coloco para você verificar antes de você viajar. O primeiro deles é a questão da vigência, né, dessas novas exigências. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, né, como é uma variante nova, eles fazem novas exigências por um prazo determinado. Alguns países colocaram vigência para o mês de dezembro, outros aí para o mês de janeiro, outros colocaram vigência indeterminada. Então, dependendo da data de viagem, da sua viagem, né, você tem que ver quais são as regras para aquela data. É uma variante nova, muitos estudos ainda estão sendo feitos, os impactos que essa variante vai ter, então por isso você tem que ficar sempre atualizado com essas regras e por isso que eu mostro aqueles sites lá para você ficar atualizado e ver quais são as regras durante a data que você estiver viajando. Além disso, cada país tem uma classificação de risco que determina se o país que você está vindo é de alto risco ou não. Então, por isso que eu coloquei na primeira coluna do quadro aquele resumo, né, com as regras para quem está vindo do Brasil para o destino lá na Europa. Só que muita gente que vai para a Europa acaba fazendo viagens internas, né, de um país para o outro lá dentro mesmo. E aí você tem que consultar a classificação de risco para cada um desses países que você está viajando. Porque, por exemplo, tem país que considera a Bélgica como um país de alto risco, né? Porque lá está tendo mais variantes. E aí tem regras específicas para a Bélgica, mesmo que ela faça parte do espaço Schengen ou da União Europeia. Eu tenho recebido muitos comentários, né, de pessoas perguntando: como que eu faço para ir de um país para o outro e tal. É muito inviável eu conseguir consultar todas essas regras, gente, porque são 50 países na Europa, são muitas regras e cada um dos países tem uma classificação de risco diferente. Então você vai ter que pegar seu roteiro que você pretende fazer e consultar lá, de acordo com as ferramentas que eu sempre mostro, quais vão ser as regras e exigências para cada um dos países em que você estiver fazendo essa movimentação lá dentro da Europa. Além da classificação do risco e as regras de movimentação interna, você tem que ficar atento às regras de conexão. Da mesma forma, também cada país vai ter uma regra específica para conexão. Tem países, por exemplo, que permitem você fazer uma conexão no aeroporto até 24 horas e não exige lá as regras do país da conexão, exige só as regras do seu destino final. Tem outros países que já são diferentes, que você tem que cumprir a regra do país de conexão e do país de destino. E é por isso que nessas ferramentas que eu mostro aí, você também consegue consultar as regras de conexão de acordo aí com o seu itinerário. Outro ponto de atenção é com relação ao passe sanitário, né? Porque além das regras de viagem, né? Você está saindo aqui do Brasil, indo para a Europa, tem a regra do seu certificado do Conect SUS, do seu teste. Alguns países estão exigindo o passe sanitário, que é um documento, né? Um QR Code que você vai ter no seu celular que vai te permitir a entrar nos estabelecimentos comerciais, restaurantes, atrações turísticas. Então, alguns países já estão adotando esse passe sanitário. É o caso da França, por exemplo. Quando você chega lá, você tem que fazer a conversão do seu certificado do Conect SUS brasileiro para o certificado europeu, para daí então gerar o seu passe sanitário. A Suíça também adota medida similar. E com essa nova variante, alguns países já estão, né, que não praticavam o passe sanitário, estão começando a praticar. Então você vai ter que consultar também as regras relacionadas ao passe sanitário. Resolvida aí todas as suas questões de documentos relacionadas à pandemia, vamos fazer um resumo aí das regras de documentos que você precisa para entrar na Europa. Os documentos obrigatórios para brasileiros entrar na Europa é o passaporte, né, válido, a passagem de volta, né, para comprovar que você tem o interesse de voltar para o país de origem, não quer ficar ilegalmente no país. O comprovante de hospedagem, que pode ser uma reserva de hotel ou a carta convite da pessoa, né, na casa que você vai ficar hospedado. É importante que nesses documentos tenha o endereço e o contato de onde você vai ficar.
O comprovante de recursos financeiros para financiar a sua viagem, que pode ser o dinheiro que você está levando na viagem, o seu cartão de crédito, algumas perguntas também relacionadas ao que você faz no Brasil, qual que é a sua profissão, também podem ser questionadas na imigração. Com relação à pandemia, eu já falei aqui, mas só para recapitular, o certificado de vacinação, o teste negativo de Covid para os países que exigem e o formulário do passageiro, que é outro documento que a maioria dos países estão exigindo também. E por último, o seguro viagem, que tem que cobrir despesas médicas hospitalares com valor mínimo de 30 mil euros. Né? A Europa exige obrigatoriamente, né, dentro do espaço Schengen, esse seguro com essa cobertura mínima. Lembrando que todos os sites que eu mencionei aqui no vídeo, eu coloco os links aqui embaixo na descrição do vídeo, com as ferramentas que eu utilizo para fazer essas buscas. Coloquei o link do seguro, caso você precise contratar para fazer sua viagem. Coloquei também o link de chip de internet, né? Se você está indo para a Europa e quer viajar conectado, tem um cupom de desconto aí meu, 20% para você fazer a contratação do seu chip. Ele chega na sua casa e você chega na Europa já com internet. E por último, não deixe de conferir a playlist da Europa de planejamento de viagem. Lá tem vários outros vídeos em que eu abordo essas questões de ferramentas, como fazer consultas nesses sites para saber as regras para viajar durante a pandemia. E se essas informações foram úteis para você, eu te peço aquele like que me incentiva demais aqui na criação de conteúdo no YouTube e te convido a se inscrever no canal, que tem tudo sobre planejamento de viagem e dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Tenha uma ótima viagem e a gente se vê no próximo vídeo.